Procrastinação é um mecanismo de coerência. Se você entender o que eu vou te passar aqui nesse vídeo, você vai sair dessa sua versão que procrastina, que adia a sua melhor versão, o seu glow up, e vai se tornar uma realizadora. Antes da gente falar sobre isso, eu quero te convidar a conhecer o meu atendimento terapêutico individual. Se você quiser o meu olhar personalizado para fazer o alinhamento do teu sistema de crenças com a sua melhor versão, saiba mais aqui no box de informações. Eu vou deixar o link para você saber como que funciona. Bom, eu já falei aqui, né, que a procrastinação é um mecanismo de coerência. Vamos entender como é que funciona isso para que você entenda num nível mais profundo o que está te fazendo procrastinar, adiar a sua melhor versão, os seus projetos e os seus sonhos. Nós somos um conjunto de crenças. Esse conjunto de crenças é também chamado de paradigma, ou seja, a visão que nós temos do mundo, as nossas lentes, né, pelas quais a gente enxerga o mundo, a nossa autoimagem, a percepção que a gente tem de nós mesmos. Isso tudo cria a nossa realidade. A nossa realidade é o reflexo desse paradigma. E você pode perceber isso, por exemplo, quando duas pessoas passam pela mesma situação, uma situação muito semelhante, e cada uma tem um comportamento, tem uma atitude diferente. Por quê? O que causa essa diferença? É justamente o paradigma que cada uma dessas pessoas tem. Então, a gente tem aqui, né, um conjunto de crenças que a gente vai adquirindo, que a gente vai absorvendo. A maioria de nós tem muitas crenças limitantes, mas esse sistema de crenças cria a nossa realidade. Quando a gente está diante de uma procrastinação, que a gente quer muito fazer algo, mas é como se uma força nos impedisse, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você quer implementar alguma ação diferente conectada com o seu movimento de melhor versão, né? Por exemplo, você quer começar a fazer dieta, você quer estar na sua melhor versão física, você quer estar no shape. Você começa então a acessar essa crença nova de dieta, de alguém que se alimenta bem de uma forma equilibrada. Você começa bem, mas logo o seu sistema de crenças atual começa a constatar uma incoerência. Nesse exemplo aqui, digamos que você tenha atualmente uma crença limitante, nesse caso, de que você tem compensações emocionais na comida. Você, em algum momento da tua história, começou a acreditar que você precisaria da comida como válvula de escape, como uma equalizadora dos teus momentos de ansiedade, dos teus momentos de frustração. Quando você começa a dieta, você quer trazer essa nova crença para o teu atual sistema de crenças. Só que quando você faz isso, entra aqui em incoerência, é uma crença diferente. Por isso que você procrastina, por isso que você sabota a sua dieta, né, nesse exemplo aqui. Porque a procrastinação, ela tá te colocando de volta na coerência do teu atual sistema de crenças. Por isso que qualquer mudança que você queira fazer na sua vida, sem alterar o teu atual sistema de crenças, sem alinhar as crenças que você tem com as crenças do seu objetivo, todas essas mudanças vão ser temporárias, porque logo o seu sistema interno, o seu atual paradigma vai fazer com que você se sabote de uma forma ou de outra, vai fazer com que você procrastine para que haja uma coerência. Nós somos sempre coerentes com o nosso paradigma. Se o seu paradigma, o seu sistema de crenças não está alinhado com os seus objetivos, você
tem que saber que em algum momento você vai se sabotar. Eu gosto muito de um exemplo de uma cliente que eu já falei, né, dela aqui, mas é um exemplo muito clássico e que ficou muito claro que ela estava com um foco total no seu lado profissional, ela estava num movimento de expansão muito grande num determinado momento da vida dela. E ela acabou se acidentando e se afastou do trabalho dela por 6 meses para se recuperar. E quando ela voltou, ela não conseguiu novamente acessar todo aquele sucesso que ela estava tendo antes de se acidentar. É como se as coisas não estivessem mais funcionando. O que aconteceu aqui? Ela queria, né, manifestar essa crença nova da melhor versão dela, que tem um faturamento alto, que viaja, né, para levar o negócio dela, mas ela não tinha reprogramado a crença de que ter sucesso é perigoso, de que o sucesso não era para ela. Então, em algum momento, em alguma situação, ela se sabotou, entende? A gente faz muito isso. Quando você está lidando com a procrastinação, você já tentou várias ferramentas, né, de produtividade, você já tentou várias coisas e você continua procrastinando, é porque essas ações que você tanto quer fazer e não consegue estão incoerentes com alguma crença do teu sistema atual. Eu dei esse exemplo, né, da comida porque foi uma das crenças que eu precisei ressignificar quando eu iniciei o meu movimento de self-obsessed de melhor versão. Eu havia internalizado e comecei a enxergar a comida como uma válvula de escape emocional. E aí eu comecei, né, a engordar demais. Eu me lembro que eu tinha, né, bastante bochecha, assim, eu tava bem cheinha, bem gordinha, tava com sobrepeso, eu tava vestindo, eu cheguei um pouco antes de eu iniciar o meu movimento de glow up, de self-obsessed, eu já tava vestindo G, e aquilo me desesperou de um tanto. E o que me fez perder mais de 15 quilos, estar na minha melhor versão hoje, foi justamente eu ter entendido isso, eu ter entendido que eu precisava ressignificar as crenças que me levavam a comer de forma desequilibrada. E aí, quando eu fiz isso, eu consegui manter a dieta, né? Eu tô de dieta desde julho de 2024, foi quando eu comecei meu self-obsessed. E de lá para cá, a dieta já é um estilo de vida, né? Não é algo que eu fiz por alguns meses e parei, é algo que é o meu estilo de vida. E por que que hoje fazer dieta é um estilo de vida? Porque eu reprogramei a crença que me fazia comer de uma forma desequilibrada. Eu espero muito que você tenha entendido esse mecanismo da procrastinação. Agora você tem a chave para ressignificar. E se você quiser o meu olhar personalizado para fazer justamente esse mapeamento de quais as crenças estão te impedindo de avançar, eu vou deixar o link aqui embaixo com o meu atendimento online por videochamada para você saber mais. Não esqueça de curtir, de me seguir e a gente se vê no próximo vídeo.